Oi pessoal, aqui é o Murilo Álvares da Maya Sounds, bem-vindos ao nosso canal. E para fazer uma inauguração desse canal, eu pensei em falar sobre um probleminha básico que assola os fabricantes de caixas e alto-falantes, que é um probleminha de radiação e de geometria. E é exatamente isso que faz com que a gente precise usar um tweeter pequeno e um woofer grande. E você sabe por que que tem essa diferença de tamanho? Parece fácil e óbvio, mas às vezes não é. Então eu resolvi gravar um videozinho aí, tentei gravar em menos de 4 ou 5 minutos, mas demorou um pouquinho mais. Vocês vão ver que é um probleminha interessante, né? Então se inscreve no canal e depois me avisa o que achou do vídeo, tá bom? Um abraço. Então, pessoal, falando sobre o tamanho do Twitter e ao mesmo tempo falando sobre o problema fundamental da reprodução acústica, nós temos o fato de que entre 20 Hz e 20 kHz nós temos uma variação de comprimento de onda enorme, né? Você vê ali 17 metros a 17 milímetros. O que acontece? Isso se dá pelo fato de que a velocidade da propagação do ar é cerca de 340 metros por segundo, e é uma coisa que a gente não consegue se livrar, é física. É um problema tanto fundamental, né, como um problema extremamente irritante para nós que somos desenvolvedores de alto-falantes, né, projetistas de caixas, né, e ao mesmo tempo é um problema fascinante. Então, o que acontece? Acontece que se a gente colocar um microfone naquela posição ali e medir, colocar o nosso software para rodar um sweep, né, fazer uma medição, nosso software pirata. Opa, não pode usar software pirata, pessoal. Vou mostrar para vocês que dá para fazer tudo que a gente precisa fazer com softwares livres, né? Freeware. Então, nós vamos fazer tanto usando ruído rosa ou usando um sweep, nós vamos fazer um whoop, né? E vamos ter uma resposta mais ou menos assim. Uma resposta que todo mundo conhece, a resposta em frequência da nossa caixa, né? Está ali a nossa caixinha e o nosso microfone aí. Pode imaginar uma distância de 1 metro. É uma distância bem padrão e comum para fazer medições. O FB é aquele que todo mundo já conhece, né? Relacionado com a frequência de ressonância do alto-falante, ressonando dentro daquela caixa. Então, dentro da caixa tem uma massa de ar, né? Tem uma rigidez, aquela massa, e a massa móvel do alto-falante ressona naquela rigidez daquele ar que está trancado dentro da caixa. Então, nós temos ali a resposta começando no FB e se mantendo até cerca de FC. O que é esse FC? FC é uma frequência que a gente começa a perder de fato a energia. A gente começa a perder nosso SPL gerado a partir dessa frequência. Isso vale para todos os alto-falantes. E isso está relacionado com essa distância D1 aqui, a distância entre a parte superior e a parte inferior do cone, né? Porque com as ondas de pressão irradiando dessas duas partes ao mesmo tempo, fazendo um somatório lá no microfone, naquele ponto P, vai chegar um ponto em frequência em que essa distância, quando essa distância ficar igual a metade de um comprimento de onda do FC, nós vamos começar a perder energia por cancelamento, né? Então, o que o pessoal lá, mais 80, 90 anos atrás, começou a pensar? Bom, se isso está acontecendo e eu gostaria de chegar aqui e aumentar nossa frequência de reprodução, eu posso simplesmente diminuir essa altura, aquele D1, né? Usar um cone bem mais raso, assim, né? E vamos medir de novo, fazer o nosso whip, né? E aí nós temos, de fato, aumentando, estendendo aquela resposta, mais ou menos assim. E aí nós temos o nosso FC linha, né? Um FC linha. Realmente estendemos aquela resposta. Só que começaram a medir também fora do eixo. O que acontece quando a gente mede fora do eixo? Se eu colocar o meu microfonezinho aqui, fora do eixo, ainda a 1 metro de distância do meu cone, o que vai acontecer? Eu meço uma resposta mais ou menos assim. Vamos fazer de novo o nosso ruído rosa agora, né? E aí, a minha resposta agora caiu muito em relação àquela resposta no eixo que a gente tinha antes, né? O FC2 vai ser o ponto, frequência de corte, relacionado com essa medição fora do eixo, e isso aí está diretamente relacionado com essa distância D2 ali, né? O que é o D2? É a distância maior, é o nosso diâmetro do nosso cone. Bom, porque, obviamente, se a gente tem um ponto fora do eixo aqui, um ponto B2, o nosso cancelamento agora acontece muito antes
Porque no mesmo momento que essa parte da geometria do nosso cone está irradiando potência acústica, essa aqui também está, então começou antes, temos uma diferença de tempo na chegada lá, na somatória do microfone, temos o nosso cancelamento numa frequência mais baixa. E aí temos aqui, geralmente você vai ver isso em gráficos a 30 ou 45 graus, fora do eixo, e aqui um gráfico on-axis, né? Geralmente, fabricantes de alto-falantes full range vai publicar a resposta on-axis e vai, né, esquecer de publicar essa resposta 30, 40 graus, porque é feio, né? Geralmente aqui ele vai numa frequência bem alta e aí temos aquele FC2 ali numa frequência bem baixa. Então, pessoal, bom, o pessoal lá, né, 70, 80 anos atrás pensou, bom, vamos fazer um alto-falante pequenininho então. E você pode procurar os primeiros alto-falantes da Jensen, eram mais ou menos assim, né, o alto-falante de grave, não existia suspensão ainda, era só uma dobra no papel. E aí fizeram um alto-falante pequenininho assim, uma bobininha bem pequenininha, né? Colocaram na caixa e aí mediram. O que aconteceu? Nós transferimos aquele ponto FC1 e o FC2 para frequências mais altas. E aí nós temos um alto-falantinho respondendo assim. E obviamente ele não consegue reproduzir aquele mesmo intensidade de frequência baixa, porque ele é um alto-falante com uma área muito reduzida, então o volume deslocado por ele, a aceleração do volume deslocado é muito menor, não consegue gerar energia naquela frequência, mas nós temos uma resposta efetiva em alta frequência. Bom, legal. E o nosso alto-falantezinho muito pequenininho, com aquela bobina daquele tamanho, o que acontece? Ele não consegue gerar muito SPL, então as respostas daquelas caixas mais antigas, de alta qualidade, era mais ou menos assim, né? Muita energia em baixa frequência, pouca energia em alta frequência. E aí vem um senhor chamado Edgar Wilshire, na década de 50, né, fundador da Acoustic Research, inventou o tweeter de domo. Esse formato aqui, estruturalmente, é muito superior a um cone, nesse formato aqui pequenininho. E aí, ao mesmo tempo, ele consegue colocar uma bobina muito maior. E aí começou nossos tweeters de domo, efetivamente aumentando a energia irradiada, e aí possibilitando aquela resposta no eixo flat, né, uma resposta plana no eixo. Muito legal. Aí temos as nossas respostas planas no eixo. E o que aconteceu? Fazendo aquela resposta plana, o que a gente fez foi efetivamente isso aqui. Temos a nossa resposta plana lá. E a resposta do Twitter assim. Fazendo o somatório, nós temos uma resposta plana, muito legal, no eixo. Acontece o que, pessoal? Acontece que quando a gente mede em vários pontos ao redor da caixa, se eu somar todas essas medições, né, integrando todas essas medições em cima da área dessa esfera, eu vou ter a resposta acústica da potência irradiada. E no caso do alto-falante de grave é mais ou menos assim. Lembra do FC2 lá em cima? O FC2 que medindo fora do eixo ele caía já muito mais cedo na frequência? Essa é a resposta. Aqui a resposta no eixo, ela não existe mais, porque aqui nós estamos falando de potência acústica irradiada, né? Sound Power Response. Isso aqui é em watts efetivos. Nós temos aquela resposta. Agora, o nosso alto-falante fora do eixo, ele não irradia frequência em potência, em energia, em frequência alta, né? Ele tem aquela resposta limitada ali, potência acústica. Então, o que acontece? Colocando um tweeter naquela caixa, vamos colocar o nosso tweeterzinho de domo ali, e vamos medir fora do eixo em vários pontos, né? Integrar em cima daquela superfície lá para medir a potência acústica irradiada do tweeter. O que acontece agora? Vamos fazer só o tweeter. A resposta do Twitter é mais ou menos assim. Muito legal. Aqui está o Twitter no eixo e tem aquela quedinha, né, perto de 20 kHz. Normalmente um Twitter de 1 polegada, né, 25 milímetros de diâmetro. É mais ou menos assim. E aí nós temos a nossa resposta do woofer. Agora veja o que aconteceu aqui, pessoal. Quando a gente soma isso através de uma rede de corte, né, um crossover, nós temos esse probleminha aqui com a potência acústica irradiada. Apesar de que no eixo nós temos uma resposta flat, plana, somando todas as respostas fora do eixo, fazendo essa potência acústica irradiada, nós temos esse tipo de resposta. Tá ok, mas e daí? E daí que o que a gente escuta dentro de uma sala, né, dentro de um carro, em qualquer ambiente que tenha reverberação ou reflexões, é uma coisa muito mais
próxima da Sound Power Response, da resposta da acústica irradiada, da potência, do que da resposta plana. A resposta no eixo. Então a resposta no eixo, geralmente, ela representa 30%, mais ou menos, né, numa sala normal aí que a gente tem na nossa casa. 30% do resultado que a gente percebe no ouvido. E o resto, 70%, é o somatório de tudo que está sendo irradiado ao redor da caixa, né, que chega na gente depois, com delays e esse amontoado de reflexões aí é chamado de campo reverberante. Então a resposta fica mais ou menos assim, bonita, né? Então, como é que a gente... você pode ver aqui que nós temos as reflexões de baixa frequência e tudo mais, mas aqui nós temos aquele dip, aquela caída de energia irradiada. Isso aqui é o problema essencial da caixinha com tweeter, né? E como é que resolve isso aí? Com uma coisa mais ou menos parecida assim, guia de onda ou corneta. E nós vamos cobrir isso aí tudo no curso avançado. Nós vamos projetar uma do zero. E aí nós vamos saber, nós vamos medir tudo isso aqui, uma caixinha de verdade. Nós vamos fazer, medir e aprender como que faz, né? E como é que corrige todos esses probleminhas. Então tá aí. Um abraço.